Em relação ao Vidal, é evidente que a história e a grandeza desse atleta é legal ver ele fazendo algumas ações. É um jogador de altíssimo nível, mas não tem absolutamente nada, não tem nada, não teve nenhum contato direto com o jogador. Pelo tamanho do jogador, pela forma que o jogador se expressou, o Flamengo sempre vai ficar agradecido por esse ato. Mas o que eu posso te falar, efetivamente, é que não tem absolutamente nada. Então, hoje não tem absolutamente nada. Quando eu falo hoje, é porque, às vezes, a gente, até no dia a dia, no trato com os setoristas, com os jornalistas, e alguns não entendem isso, tem jornalista que tem dificuldade de entender isso. Às vezes, num momento, a gente, de fato, não está em cima desse jogador, a gente não está, não que não esteja procurando, mas não está avançado nesse jogador por várias situações, e daqui a pouco muda a chave, as coisas, de repente o jogador avalia de uma melhor forma, o próprio dirigente do outro lado fala, pô, eu não quero ficar com esse problema aqui, então eu vou soltar o jogador, e aí as coisas acontecem. Então, assim, o que eu posso falar para você, Guilherme, hoje, é que não tem absolutamente nada com o Vidal. É isso que eu posso te falar. E em relação ao Vidal, a gente ainda não teve, a gente não teve nada absolutamente. Evidente que a gente acompanha as redes sociais, a gente, até pelo tamanho do atleta, um atleta muito importante, mas não tem nada. O Marcos Antônio não tem nada. E hoje também não tem, no momento, nada pelo Santos. Hoje. Existia um interesse maior quando a gente ainda estava viajando. A gente ainda monitora esse jogador, até porque existem vários jogadores que são monitorados aqui, independente de querer contratar ou não, de passar pela parte de aquisição ou não, mas não tem absolutamente nada. Em relação efetivamente ao Andrés, eu não vou falar, mas eu não vou perder a oportunidade da tua pergunta. Se você fizer uma pesquisa lá, quando a gente foi trazer o Gerson, existiam inúmeros questionamentos em relação ao preço. Quando a gente trouxe o Rodrigo Caio, a imprensa paulista quase desdenha. Quando eu falo imprensa paulista, é que eu tô fazendo bloco, só deixando claro de onde veio. Então, assim, essas interpretações, essas análises, elas são normais em relação a jogador e elas são muito subjetivas, né? Um jogador que existe um peso em cima dele. Aqui não tem criança, eu sou torcedor do Flamengo também. Existe um peso em cima dele em relação ao erro cometido na Libertadores. Então eu acho que tem um conjunto de obra aí em cima dessa negociação, mas eu não vou me estender a ela. Um pouco mais à frente a gente irá falar desse assunto.